A graça e a paz do nosso amado Senhor Jesus Cristo, da sua pastora Marisa. Estou aqui mais uma vez para ministrar a palavra do Senhor. Hoje lá em Lucas, você pode ler depois aí, o capítulo 11. Estarei me atendo no versículo 13, que diz o seguinte: Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. Lucas 11, 13. Nesse momento, Jesus ele está dizendo, da perseverança da oração. Os apóstolos perguntaram também nesse capítulo como deveriam orar. Ele disse, para os discípulos, Pai Nosso, ensinou o Pai Nosso. E ele disse que lá no verso 9 também: Por isso eu lhes digo, peçam e vocês receberão, procurem e vocês acharão, batam e a porta se abrirá. Pois todo aquele que pede, recebe, todos os que buscam, encontram. E a porta se abre a todo aquele que bate. Pergunto a vocês que são pais, vou repetir o verso. Se o seu filho pedir pão, você como pai lhe dará uma pedra? Se ele pedir peixe, você lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, você lhe dará um escorpião? Ou se pedir um ovo... E se pecadores como vocês dão aos filhos o que eles precisam, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem. Sobre a oração é algo poderoso, é o nosso combustível, é o que nos mantém ligados, conectados com o Senhor. E como orar? Há livros, há tantas coisas. Jesus aqui falou do Pai Nosso. Ele disse para nós adorarmos, santificarmos o nome de Deus, perdoar. Hoje eu já gravei um vídeo mais cedo sobre o perdão. O perdão é algo que nos liberta, tira primeiramente a nós do cativeiro, porque estar ressentido, estar magoado, estar com sentimentos de vingança é estar preso. E isso nos adoece emocional, fisicamente, acabamos por ficar adoecidos. E o Senhor nos diz que Ele tem algo de bom para nos dar. E é nesse relacionamento com o Senhor. Nós precisamos ter um relacionamento com o Senhor. Para muitas pessoas isso é algo complexo, é algo muito abstrato. Porque o Senhor é Espírito. E eu digo, como eu vou ter um relacionamento com alguém que eu não vejo? Ele é interior. E Ele realmente se dá a nível de Espírito. O Senhor está por perto. E através da palavra, de ler a palavra, conhecer a palavra, através de louvar, através de silenciar a mente, de tirar esse tempo para oração, para meditação na palavra, nós poderemos sentir o Senhor tão perto, porque Ele habita em nós. E como Ele diz aqui, Ele nos dá o Espírito Santo. Jesus aqui esteve, Ele morreu, ressuscitou e disse que enviaria o Espírito Santo. E é para que peçamos ao Senhor o Espírito Santo, que é a própria presença de Deus em nós. E aí o Espírito Santo também nos ensinará a orar, porque a própria palavra diz, nós não sabemos orar como precisamos orar, mas o Espírito ora em nós e ora por nós. E nós entendemos que isso é depender de Deus. Algumas vezes oramos por cura, e a cura não acontece. E às vezes a pessoa até parte, usar a palavra mais suave, ela morre, ela parte. E a cura maior, como diz uma pessoa que eu admiro muito, você pode até procurar aí na rede também, Maristela Morim Gandra, que convive com câncer, no cérebro há, acho que aproximadamente 20 anos. Ela só deixa de sentir dor quando ela está pregando. E ela sempre afirma que a cura não foi do câncer, a cura foi da alma dela. A alma dela que foi curada. E o Senhor disse que não ia curar, que ela viveria assim. E assim ela vive, ela prega, ela fala do Evangelho, ela pararia de andar e não parou. Você precisa ver o testemunho dela na rede. É uma pessoa que eu admiro muito.
que eu não consigo nem me imaginar no lugar dela. Ela afirma, ela só para de sentir as dores fortes, quando ela está pregando. Imagine, não dá nem para imaginar, na verdade, mas isso é real. E nós somos filhos do Deus amantíssimo. E nós entendemos também que a palavra nos diz que se a nossa alegria, nossa razão de viver estiver apenas preso nessa vida aqui, o sentido da nossa vida for tão somente essa existência aqui, desgraçados seremos. Não teremos graça, não teremos o favor de Deus para viver, porque a nossa vida ela não se limita a essa existência apenas, ela vai além, nós somos seres espirituais. Aqui nós estamos numa jornada que nós cumpriremos e nós recebemos a nossa coroa, que terá muitas pedras. E através do dia a dia, da nossa busca, da nossa submissão, da nossa insistência em fazer o bem, como a palavra também nos ensina, não se canse de fazer o bem, porque no tempo certo você colherá os frutos. Tal como Jesus seguir o Mestre, ir nas pegadas do Mestre. Ele nos dá o Espírito Santo, que é o nosso consolador, é o ajudador, é o amigo. Tem tantas coisas que o Espírito Santo, que é o próprio Deus em nós, faz por nós. Muitas vezes nós devemos pedir, né? As pessoas que já são batizadas, que oram em mistério, pedir a interpretação daquilo que está orando. Mas mesmo que não haja interpretação, o grande objetivo primeiro deles é a nossa edificação. Ele nos curará, ele nos purificará, ele trará à tona aquilo a respeito de nós que nós, nem mesmo nós sabemos, identificamos, mas ele nos revela. Então é a nossa edificação, para a partir daí nós realmente recebermos os outros dons que estão disponíveis para nós, dons maravilhosos de cura, a profecia, porque a profecia é necessária para a igreja, é a revelação da vontade de Deus. Então a oração é algo maravilhoso e Deus nos dá. Como Pai, Ele nos dá a presença plena dEle. Mas nós precisamos bater a porta, insistir. Aqui mesmo nessa passagem fala, né? Daquela visita, daquele amigo que bateu a porta do outro, insistindo, pedindo, e ele foi atendido pela insistência. Ele insistiu tanto que o outro queria ficar sossegado e o atendeu. Então nós vamos pedir a Deus. Quantas vezes nós vemos testemunhos de pessoas que oraram por outras, anos e anos e anos, e a gente vê, por que demora? Deus nos espera. Não somos nós que esperamos a Deus. Ele que nos espera. Ele espera a nossa mudança, esse processo de mudança, que nós somos muito teimosos, nós somos muito obstinados. Então nós precisamos realmente ser quebrantados, há de haver a transformação de mente que Romanos 12:2 fala, para nós não nos conformarmos com esse mundo, mas para que a nossa mente seja renovada pela palavra, para que conheçamos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E é pela palavra, é pela oração, é pelo relacionamento com Deus, pela disciplina. Como o apóstolo Paulo diz, ore o tempo todo. Só não oraremos quando estivermos nos alimentando, conversando com outra pessoa. Mas fora disso, reconhecermos que nós somos seres espirituais, que precisamos sim estarmos em vigilância. É vigiai e orai. Não orai e vigiai, porque se eu não vigiar, nem orar eu vou. Então eu preciso vigiar, estar todo o tempo em oração, ter essa atitude de oração. Estar consciente todo o tempo que Deus está conosco, que nós somos dele, somos habitação dele. E ser habitação do Senhor, andar com o Senhor, nos chama a uma consciência profunda de coisas elevadas, de coisas maiores. É ter os pés aqui no chão, sim, porque nós estamos aqui nesse mundo, mas a consciência, o pensamento elevado a ele. E assim nós olharemos para o nosso próximo, para o nosso irmão. Nós teremos misericórdia, nós teremos essa atitude de perdão, entenderemos a ignorância do outro. O profeta Oséias fala,
o meu povo perece, porque lhe falta entendimento, compreensão. Então nós precisamos estar conscientes. Às vezes ficarmos chateados, revoltados, ressentidos com o outro. Mas o outro está cego espiritualmente, ele não conhece. E nós que conhecemos as verdades, ainda tropeçamos em algumas coisas, ainda temos dificuldades, ainda lutamos, insistimos nas nossas mudanças. Imagina aquele que não conhece o Senhor. Sabe, ele vai falar coisas, ele vai pensar, ele vai julgar, ele vai criticar. E hoje, mais do que nunca, nós temos as redes sociais, e nós daqui para ali estamos vendo, né? É uma resposta, é um ataque, né? É tantas coisas que nós vemos, ouvimos, e nós precisamos ter essa consciência, ter essa lucidez que a palavra nos dá e nos comportarmos como cidadãos dos céus. Nós somos cidadãos dos céus. Nós somos filhos do Deus Altíssimo. Então nós somos pessoas diferentes. Havemos de nos comportar de maneira diferente. O silêncio é algo precioso. Até o tolo, quando se silencia, é tido como sábio. Então reflitamos. E com relação à oração, até a ciência, na rede, eu até procurei hoje para rever, mas não encontrei. O poder da oração nos hospitais, nas pessoas que nós estamos intercedendo por elas, elas recebem o nome que eu vou dar aqui, energia, mas talvez não seja o mais correto, mas a oração tem poder, ela leva até a pessoa o poder de Deus, a manifestação de cura, de paz, sabe? Não é em vão, há uma força transportada por Deus, porque é a ordenança dele, orai. E realmente, se nós não vermos a cura física, poderemos ver a cura da alma, sabe? A cura de mágoas, a cura de traumas emocionais que as pessoas têm, e que isso faz com que elas se comportem de maneira amargurada, de maneira egoísta, porque o contrário do amor a Deus, do serviço ao irmão, é o que? O egoísmo. Nós nos fechamos, nós não nos importamos com o outro, nós queremos saber só das nossas vidas, das nossas necessidades, da necessidade da nossa casa, da nossa família, do nosso país, da nossa cidade. E não é isso que o Senhor nos ensinou, de jeito nenhum. Nós vamos nos importar sim com o outro. Sabe, somos filhos de Deus, somos irmãos. A Bíblia fala que há amigos mais chegados que irmãos. E Jesus disse na palavra dele também, quando foram chamar Jesus e disseram para ele que os irmãos dele estavam lá fora, a mãe dele, e ele disse, quem são? Meus irmãos, né? Minha parentela é aquele que é filho do meu pai, que chama, né? Esse é meu irmão. Então, essa irmandade, essa ligação, ela é muito mais espiritual do que biológica. Saber que somos filhos do mesmo pai, sabe? Deus diz sim para nós honrarmos a família, honrarmos os nossos pais, assistirmos os da nossa casa, são os primeiros a serem assistidos. A igreja começa dentro de casa. É aqui que o amor deve prevalecer para depois ele transbordar. Mas há essa verdade, não há essa separação, que o outro pareça ser indiferente ao outro. Não. Somos filhos de um mesmo Pai, que nos ama, que nos planejou, que ainda quando estávamos no ventre materno, Salmo 139 fala, quando nenhum dos nossos dias ainda existia, nós nem estávamos lá de fora do ventre materno, Deus já conhecia todos os nossos dias. Que Deus maravilhoso, que Deus tremendo, que Deus santo, não cabe na nossa mente. A nossa mente não comporta as maravilhas de Deus, o mover de Deus. Não. Deus é Deus e Deus é tremendo. E esse é o nosso Pai. E Ele nos convoca, Ele nos convida, Ele nos chama o tempo todo para sermos santos, tal qual Ele é santo. Para conhecermos a palavra dEle, para vivermos da dependência dEle.
queremos conhecer a vontade dele e solicitar e pedir a graça, que é a força para viver a vontade dele, porque ele tem alegria para nos dar, ele tem a paz que vai além da compreensão humana. Ainda que tudo ao nosso redor possa estar desmoronando, dentro de nós pode haver a paz, porque nós sabemos que há uma outra realidade, que é a realidade, vou ser agora redundante aqui, mas vai ser a realidade mais real que existe, que é a vida com Ele, que é a nossa vida espiritual. Ela é mais real do que essa realidade, que tudo isso. Então, o anseio, os medos, os sentimentos contrários à fé, eles podem ser trabalhados pela palavra. O Espírito Santo pode nos dar a paz. Nós somos humanos, não vamos negar isso. Temos sentimentos, temos vulnerabilidades. Mas quando caminhamos com o Espírito Santo, quando buscamos através da oração, da palavra, da unidade com a igreja, nós ficamos firmados na rocha e podemos passar pelos percalços, pelas dificuldades, amparados, equilibrados, porque Ele nos deu o espírito de autocontrole. Mas nada nos virá assim, né? Do nada. Nós precisamos fazer a nossa parte. Deus não quer que nós nos comportemos como bebês espirituais, só tomando leitinho. Não, precisamos avançar, precisamos ir além, caminhar. Paulo diz na palavra, né? Tenho tantas coisas para dizer a vocês, mas vocês ainda não estão preparados para ouvir. Então, a cada dia, que a nossa vida espiritual seja prioridade, como diz lá em Mateus, buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Quando estivermos permitindo que as coisas desse mundo, dessa vida, nos joguem no chão, é porque estamos priorizando as coisas que não devem ser priorizadas. Vamos mudar a rota, vamos converter, aí está a conversão. Buscar os valores do reino, buscar através da fé, pedir a fé ao Senhor. A fé como uma semente que nós plantamos, que nós regamos e ela dá frutos, e ela cresce, ela cria raízes e nós podemos ficar firmados. Amém? Eu desejo para você, desejo para aquele que acessa agora o canal, que possa ser alimentado com essa palavra, que possa ser renovado, que nós precisamos sempre de renovo. A palavra nos renova, a palavra nos coloca de pé, e Deus é maravilhoso. Eu sempre, em momentos de luta, de desafios, que eu possa me sentir um pouco, abalada, balançada, eu peço sempre ao Senhor: Senhor, eu preciso de uma palavra, eu preciso, Senhor, eu tenho na minha mente, sim, palavras que eu vou declarar, porque a palavra nos fortalece, a palavra tem poder. Mas sabe, acesso à rede, tem pastores maravilhosos falando, e Deus sempre dá aquilo que nós precisamos. Ele está ali pronto. Que Deus é esse, com bilhões de pessoas sobre a face da terra? Ele ouve e atende de imediato as nossas orações. Isso é extraordinário, isso não tem palavras capazes de expressar, mas Deus é assim, Ele está atento, Ele está mais próximo do que a nossa respiração. Vamos orar. Deus amado, querido, justo, fiel, nosso Pai amantíssimo, que o Senhor possa habitar, que o Senhor possa de maneira radical entrar nessa vida que me ouve, se é que não te conhece ainda, que não tem um relacionamento contigo, que possa haver perdão, que possa haver cura emocional, que possa haver restabelecimento do equilíbrio mental, emocional, porque às vezes nos vemos assolados por ideias, por pensamentos, Senhor, que nos perturbam, que nos tiram da Tua presença. E o Senhor tem a paz para dar a cada um. Dê essa pessoa paz, ó Deus. Sê com ela em nome de Jesus. Obrigada por acessar o canal. Curta, se inscreva se não se inscreveu e compartilhe, a fim de que o vídeo chegue além. Em nome de Jesus.
Fique com Deus. Até o próximo vídeo.